Olá pessoal, hoje nós iremos fazer mais uma extração de dados no site do DataSUS. Dessa vez nós iremos extrair os dados de morbidade, ou seja, dados de doenças. Então no Google nós iremos fazer a busca pelo site do DataSUS. Nessa primeira opção nós iremos clicar. Ao abrir a tela do DataSUS, nós iremos rolar a tela para baixo e selecionar a opção Tabnet. Ao abrir o menu Tabnet, nós iremos rolar a tela para baixo e iremos verificar na nossa tela uma sequência de menus relacionados a alguns campos ou algumas áreas de extração de dados. Hoje nós iremos buscar os dados relacionados à morbidade, então vamos abrir epidemiológicas e morbidade e nós iniciaremos buscando os dados de incidência de tuberculose. Então selecionaremos casos de tuberculose desde 2001 do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos Notificáveis. Aqui, ao clicar, nós iremos abrir essa opção, clicaremos em tuberculose e nós iremos selecionar o estado de Sergipe. Aqui embaixo, o estado de Sergipe. É importante, ao analisar os dados de incidência da doença, que nós utilizemos o município de residência. Nessa opção específica, nós combinaremos a região de saúde e o município de residência. Na coluna, nós deixaremos ela não ativa e no período selecionaremos o ano de 2021. Para captar os dados de incidência da doença, o próprio DataSUS sugere no campo tipo de entrada, aqui embaixo, tipo de entrada, a seleção de casos novos, não sabe e pós-óbito. Então nós iremos selecionar na linha região de saúde e município de residência, a coluna vai ficar não ativa, porque eu quero que apareça os dados de 2021, das notificações relacionadas a esse ano. Para a incidência, o tipo de entrada deve ser caso novo, não sabe, pós-óbito. Nesse caso específico, eu vou fazer um alerta para que vocês possam clicar em exibir linhas zeradas antes de clicar em mostra. Por quê? Ao abrir a nossa tabela de casos incidentes de tuberculose no ano de 2021, por região de saúde e município de residência em Sergipe, algum município, e aqui no caso de Sergipe, alguns municípios não tiveram nenhuma notificação de tuberculose no ano. Se eu quero só os dados absolutos, então isso daqui já contempla o meu objetivo. Mas nós sabemos que para poder comparar populações distintas, seja ela municípios diferentes ou até regiões de saúde distintas, eu necessito da população do município e da região de saúde para aquele mesmo ano, para que eu faça a taxa de incidência. Não é o objeto do nosso tutorial, do nosso vídeo, mas fica o alerta. Caso você precise calcular a taxa de incidência, é importante você clicar em linhas zeradas para que os municípios que não têm casos naquele ano, eles continuem aparecendo, porque na hora que eu for utilizar os dados de população, certamente o município, por exemplo, de Divina Pastora, que não teve nenhum caso de tuberculose, ele vai apresentar uma população. Então, para facilitar o emparelhamento dos dados de casos de tuberculose e da população, é importante que eu utilize a opção exibir linhas zeradas. Mas aqui nós temos os dados absolutos de tuberculose notificados no ano de 2021 por região de saúde e município do estado de Sergipe. No nosso segundo exemplo de extração de dados de doenças, nós iremos utilizar a opção Doenças e Agravos de Notificação 2007 em diante do SINAM. São doenças que compõem a lista nacional de doenças de notificação compulsória, ou seja, aquelas doenças que obrigatoriamente devem ser notificadas ao aparecerem os casos nos serviços de saúde.
Então nós vamos clicar aqui em doenças e agravos de notificação, utilizar a opção dengue de 2014 em diante, são os dados mais recentes, e eu vou selecionar, nesse caso específico, Brasil por região, unidade da federação. Mas você pode utilizar o seu município, o seu estado ou mesmo sua região de saúde para fazer essa análise. Na linha, nós iremos colocar o mês de notificação. Eu queria mostrar para vocês uma análise bem distinta com relação à dengue. Na coluna, eu gostaria de colocar região de residência, só reforçando, quando nós vamos trabalhar com incidência, prevalência de doenças, é importante que nós coloquemos região ou município de residência, que é onde as pessoas estão expostas ao risco de adoecer. No caso da dengue, o ano de 2021 é o ano mais recente, né? E aí nós vamos agora, aqui embaixo, clicar em mostra. Então eu tenho todos os meses do ano na linha e nas colunas as regiões do Brasil. E agora eu vou levar para o Excel, vou salvar aqui com o nome da pasta do arquivo dengue. E agora eu vou abrir esse arquivo. Então a ideia aqui é nós fazermos um tipo de gráfico, uma espécie de gráfico, onde nós visualizemos o período do ano em que é mais comum a notificação dos casos de dengue. Então, nós vamos optar por selecionar cada uma das colunas referente à região do Brasil, clicar em formatação condicional, escalas de cor e optar por uma escala que seja verde no menor número e quanto maior o número, mais vermelho, que é o caso do número de casos de dengue notificados. E tenho que fazer isso de coluna em coluna, para que o cálculo do Excel se dê para cada coluna. Então, vou fazer selecionando a coluna da região, clico em formatação condicional, escalas de cor e seleciono uma que destaque o verde para números menores, no caso de notificação de dengue, e em vermelho os números maiores, né, que representam um número acentuado de casos de dengue. E faço isso até a região centro-oeste, que é a nossa última região. Então, você consegue visualizar aqui que os meses do ano em que tem mais casos notificados de dengue na região norte são aqueles do início do ano e no final do ano. Já para a região nordeste são aqueles meses mais chuvosos no meio do ano, né, de abril até julho, agosto. Então esse gráfico ele vai mostrar que diferentes regiões do país apresentam períodos distintos para um surto ou epidemia de dengue. Se você quiser apresentar no relatório, você copia a sua tabelinha, a parte que lhe interessa, e cola no arquivo de Word, termina de fazer a sua edição, de colocar no formato padrão, e está pronto a sua tabela com os meses do ano que tem mais casos de dengue por região do Brasil. Finalizamos aqui a aula de extração de dados de morbidade, ou seja, de doenças. Eu encontro vocês numa próxima aula.